Então, vamos dar início a esse espaço que nós reservamos aí no programa como Conversando sobre a América Latina, e que temos a satisfação de receber para conversar conosco sobre a América Latina o professor Voltaire Schilling, que é professor de História, colunista do Zero Hora, autor de 10 livros de História Contemporânea e História das Ideias, e que está aqui conosco para conversar sobre a América Latina. Nós pretendemos trabalhar a ideia de fazer uma exposição de 50 minutos a 1 hora, e aí abrimos então para o debate, né, para as questões. Com a palavra o professor Voltaire Schilling. Quero já de antemão agradecer a sua participação, a sua contribuição, o seu apoio a esse nosso encontro, a esse nosso debate. Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de dizer a vocês a minha satisfação de estar aqui presente, especialmente por nós termos convidados dos outros países, de alguns dos nossos países vizinhos, e para mim é muito gratificante esse tipo de oportunidade, porque eu sempre fui uma pessoa que me bati pelo rompimento das fronteiras, né, pela aproximação cada vez mais acelerada da humanidade. O que eu vou apresentar a vocês aqui é uma espécie de síntese de um trabalho que eu já tenho feito há algum tempo. Circunstancialmente eu retomo esse trabalho, que é basicamente encontrar as coordenadas históricas, culturais, que visam estabelecer o que vem a ser hoje o Mercosul. E quais são as principais linhas que nos conduzem ao processo de formação histórica da região do Mercosul, e ao mesmo tempo de que maneira esse tipo de trabalho que eu faço poderá colaborar com uma aproximação cada vez mais acelerada e com o rompimento das fronteiras, para que os povos aqui da nossa região conheçam um processo de integração bem mais acelerado do que até agora tem sido feito. Bom, nós aqui da região sul, e aqui vocês vão me perdoar, mas o tipo de abordagem que eu vou fazer está um tanto circunscrito à região do Rio Grande do Sul, do Uruguai, da Argentina, do Paraguai. Praticamente não faço referência ao resto da história do Brasil. E é nessa região que, por assim dizer, vai se estabelecer uma grande luta, uma grande disputa que vai durar praticamente desde o processo de descobrimento. Durante muitos séculos, toda essa região aqui foi mais ou menos considerada como terra de ninguém, e consequentemente fruto de uma árdua disputa. O Rio Grande do Sul é produto de uma fronteira quente. Certos aspectos que parecem estranhos aos restos brasileiros, um nacionalismo muito efervescente, uma postura ideológica muito claramente definida, como os gaúchos têm, ela de certa forma é resultado desse passado histórico de nós ter sido uma fronteira disputada, uma fronteira quente, como se diz. E uma região de fronteira, uma fronteira onde dois grandes impérios católicos salvacionistas se encontravam, cada um tentando puxar essas regiões para o seu respectivo lado, obrigava as pessoas a terem uma posição bastante definida. Você está do lado da fronteira ou está do outro lado da fronteira. E de certa forma isso marcou, digamos assim, a história política do Rio Grande do Sul, o comportamento político dos gaúchos, não só dos gaúchos, dos uruguaios e dos argentinos, porque todos nós, de certa forma, pertencemos a esse mesmo complexo econômico histórico que é toda essa região do Mercosul. Nós podemos dizer que a origem das nossas desavenças
entre portugueses e espanhóis, depois entre argentinos e brasileiros, ela, por assim dizer, foi até antecipada antes mesmo do próprio descobrimento da parte sul do continente americano. Tá? O próprio Tratado de Tordesilhas, que foi assinado antes da descoberta da parte sul do continente, antes da descoberta da América, ele já, por si só, criou uma divisão, né, entre portugueses e espanhóis, com a divisão do mundo em duas áreas, né, estabelecidas pelo Papa Alexandre, que passou por uma espécie assim de cortou o bolo do mundo com a faca papal, né, separando uma parte desse mundo e doando ela aos portugueses e a outra parte aos espanhóis. Quer dizer que, de certa forma, observe inclusive uma das nossas dificuldades hoje. Né, quer dizer, por assim dizer, quase que antes do nosso próprio nascimento já estava determinado, né, que essa região aqui seria uma região, né, dividida. E, consequentemente, isso vai modelar grande parte da nossa cultura, né, essa consciência dessa permanente divisão entre dois impérios rivais que disputavam a mesma área. Então, pode-se dizer, né, que a origem mais remota das nossas desavenças e das nossas rivalidades teve seu início, inclusive, antes da própria descoberta do Brasil. Então, o Tratado de Tordesilhas é de 1494. Bom, é interessante observar que, a partir desse tratado, há um conflito de interpretações entre os portugueses e os espanhóis em relação de como seria o desenho da fronteira desses dois impérios na América. Os espanhóis advogavam a ideia de que a fronteira devia obedecer exatamente os ditames do Tratado de Tordesilhas, que era um traço reto que saía das 360 léguas da ilha de Cabo Verde e dali cortava o Brasil com um pedaço de melão, desde mais ou menos da região do Belém do Pará até Laguna e Santa Catarina. Consequentemente, sob o ponto de vista da concepção de fronteira da Espanha, o Rio Grande do Sul, e grande parte do território de Santa Catarina de hoje, seria pertencente ao Império Espanhol. Bom, portanto, a Espanha advogava uma concepção abstrata de fronteira, essa linha, que, como se sabe, os portugueses não obedeceram. Os portugueses se fixaram no litoral e gradativamente foram adentrando nesse território. A discussão seguinte, apresentada pelos portugueses, ou a divergência que os portugueses tinham em relação ao espanhol, sob o ponto de vista da concepção de que figura geométrica seria estabelecida a fronteira, os portugueses, ao contrário, não aceitavam esse traço e propunham a existência de uma curva que separasse o Império Espanhol do Império Português aqui na América. E essa curva, na concepção portuguesa, se encontrava no Rio da Prata. Quer dizer, enquanto que os espanhóis acreditavam que a fronteira devia se limitar à Laguna de Santa Catarina, os portugueses exigiam que essa fronteira fosse, por assim dizer, empurrada mais abaixo e que se usasse o Rio da Prata como o grande referencial, a grande fronteira natural dos dois impérios. Então, é só observar que praticamente 250 anos da nossa história é esse atrito entre duas concepções de fronteira. A fronteira dos espanhóis, que seria a fronteira do traço, essa linha reta cortando o Brasil de cima a baixo, ou a concepção lusitana, portuguesa, que advogava com uma grande fronteira, o Rio da Prata. Bom, isso nos levou, ou conduziu as autoridades, à assinatura de dois tratados para revisar concretamente, a partir de novas realidades que haviam, por assim dizer, surgidas do processo de conquista. Esses dois tratados foram assinados num período de mais ou menos de 30 anos. O primeiro deles foi o Tratado de Madrid, de 1750, e o outro Tratado de Santo Ildefonso, de 1777. Onde se chegou a uma espécie de situação de meio termo, uma espécie de terceira solução, onde os espanhóis reconheciam que aquele traçado determinado de Laguna era irrealístico,
porque a essa altura, né, os portugueses já haviam ocupado parte do Rio Grande do Sul, já haviam fundado uma cidade portuguesa no Rio da Prata, a cidade de Colônia do Sacramento, em 1680, e, consequentemente, era um absurdo tentar insistir e manter aquela abstração que era o Tratado de Tordesilhas, né, que, afinal, como eu disse a vocês, tinha sido, né, estabelecido antes da própria descoberta. Então, a partir desses dois últimos tratados do século XVIII, concordou-se com um processo interessante de verdadeira permuta. A cidade de Colônia do Sacramento, uma cidade portuguesa, que foi fundada no século XVII, ela foi uma maneira dos portugueses conseguir participar, né, do processo de extração da prata. A prata que saía das grandes minas do Potosí, que haviam sido descobertas no final do século XVI, parte dessa prata corria pelo próprio Rio da Prata, daí o nome. E os portugueses desejavam participar, né, desse processo através das regras ilícitas do contrabando. Quer dizer, a cidade de Colônia foi uma cidade fundada exatamente para praticar, né, um contrabando. E, consequentemente, era uma espécie de espinho, né, doloroso, enfiado na garganta do Império Espanhol no Rio da Prata. Então, depois de uma série de acordos e desacordos, eu acredito que a cidade de Colônia tenha sido uma das cidades mais vezes assaltada, conquistada, destruída, reconstruída, que nós conhecemos pelo menos na região do Mercosul. Trocou-se, então, a cidade de Colônia, que era uma cidade portuguesa, pelas possessões que os espanhóis haviam montado na região dos 7 povos das missões através dos jesuítas. Nós fizemos uma pergunta. Esses jesuítas seriam afastados da região do Rio Grande do Sul, e, em troca, os portugueses dariam Colônia de Sacramento aos espanhóis. Havia uma pergunta. Quer dizer, esse braço, esse nicho da conquista espanhola, através dos jesuítas que estavam encravada no território do Rio Grande do Sul, seria trocada pela Colônia do Sacramento. É interessante observar, fazer algumas considerações sobre a presença jesuítica. Hoje nós consideramos que foi uma verdadeira calamidade a destruição da Colônia do Sacramento, porque durante muito tempo, pelo menos dos 250 anos, o trabalho dos jesuítas, de certa forma, conseguiu preservar os guaranis num processo brutal de redução à escravidão. Então, hoje nós temos uma visão, digamos, bem mais positiva do trabalho dos jesuítas. Outros dizem que, por mais positivo que fosse o trabalho dos jesuítas, eles, de certa forma, também colaboraram para destruir as defesas culturais dos índios guaranis e terminaram, mesmo que sem querer, contribuindo para que os guaranis fossem mais tarde, a cultura guarani fosse em grande parte dela destruída pela presença do colonialismo e da cultura do homem branco europeu. Então, primeiro, evitaram que aquela massa de índios fosse brutalizada, escravizada, reduzida a condições abjetas e pudesse até ter sido, por assim dizer, quase que exterminado. Então, tem esse papel extremamente positivo. E, por outro lado, também, porque o trabalho das reduções jesuíticas, de alguma forma, serviu para que, posteriormente, na construção dos Estados nacionais, se criasse a ideia nas elites independentes da América Latina da necessidade de um trabalho social, que, de certa forma, os jesuítas faziam. Essa ideia de se utilizar os recursos do Estado para, de certa forma, proteger os desfavorecidos, aqueles os mais fracos da sociedade. Bom, feitas essas observações, vai se verificar, portanto, de que, apesar desses acordos entre os portugueses e os espanhóis, que combinaram nesses dois tratados, toda essa região aqui sempre se viu convulsionada por guerras civis, por desacertos, que fez com que, mesmo depois de que, quando o Brasil, a Argentina e o Uruguai conseguissem a sua independência, as desavenças e as rivalidades, infelizmente, não desapareceram. Nós tivemos várias guerras com a Argentina,
culminando com a Batalha do Passo do Rosário, de 1827, que de certa forma colaborou para que se chegasse a um acordo na tentativa de se evitar que os dois grandes colossos, o Brasil e a Argentina, tivessem uma fronteira quente em comum. Como a ambição brasileira era, de fato, controlar o Rio da Prata, fazer com que a fronteira real do Rio Grande do Sul não se limitasse ao Chuí e que fosse estendida até o Rio da Prata, isso implicaria, obviamente, em que as duas grandes potências da parte sul do continente, a Argentina e o Brasil, tivessem, por assim dizer, um enfrentamento constante em torno da posse do próprio rio. E o acordo, me parece que foi um acordo bastante razoável e suficientemente inteligente para evitar que os dois grandes ficassem se picando em torno do Rio da Prata. E esse acordo, exatamente fruto desse acordo, foi a ideia de se erguer um Estado intermediário, que é o Estado da República Oriental do Uruguai, que serviu como uma espécie de algodão entre os cristais. Então o Uruguai surge como uma solução de compromisso intermediário. O Uruguai, então, vai, de certa forma, impedir que o Brasil chegue até o Rio da Prata e, por outro lado, vai impedir que a própria Argentina assuma o controle completo do Rio da Prata. Bom, seja o que for, a proclamação da independência, as lutas pela independência, infelizmente, nós não conseguimos superar essa questão da rivalidade. De certa forma, o Brasil e a Argentina, durante um largo tempo, herdaram as diferenças que anteriormente existiam entre o Reino de Portugal e o Reino da Espanha. Apesar Portugal e Espanha pertencerem à mesma península, apesar de estarem, por assim dizer, dentro do mesmo quadro geográfico, pertencerem praticamente ao mesmo universo religioso, infelizmente as rivalidades que eles tinham na Europa foram transferidas para cá. E, de certa forma, até pouco tempo atrás, nós pagávamos o preço dessa antiquíssima rivalidade que sempre separou portugueses dos espanhóis. Bom, esse tipo de enfrentamento, ele chegou a tal detalhismo de desconfianças mútuas entre as duas grandes potências sul-americanas, que, por exemplo, nós no Rio Grande do Sul tivemos que adotar um tipo de linha ferroviária que até hoje terminou, por assim dizer, inviabilizando o nosso sistema e impedindo dele ser moderno. Nós adotamos uma chamada bitola estreita da estrada de ferro, exatamente para impedir a possibilidade da Argentina, em caso de invasão, poder usar a nossa linha ferroviária. Então, a bitola na Argentina é uma bitola larga, a bitola inglesa, e a nossa é uma bitola belga, bitola pequena. Então, enquanto que isso ajudou muito a Argentina a expandir a sua estrada de ferro, aqui no Rio Grande do Sul ela teve curta duração, exatamente porque com essa bitola estreita era impossível se expandir a nossa rede ferroviária, ou pelo menos modernizá-la. Mas vocês observem como esse tipo de rivalidade impediu até que nós pudéssemos adotar um moderno sistema viário daquela época, que era o transporte ferroviário. Bom, sob o ponto de vista político, é muito interessante se observar que essa região, que compreende o Rio Grande do Sul, o Uruguai, a Argentina e também parte do Paraguai, podem ser considerados como uma escola política da América. É muito interessante se observar que dessa região brotam tipos de liderança das mais diversas ordens, e os tipos de personalidade política carismática que são praticamente desconhecidos em outras regiões. Vou dar alguns exemplos para vocês. Nessa região surgiram os libertadores. San Martín na Argentina, Artigas no Uruguai, Bento Gonçalves no Rio Grande do Sul. Surgiram também as figuras norte, figuras de caudilhos. Na Argentina, então, como Facundo Quiroga, Chucho Peñalosa, que de certa forma vão servir como um modelo bastante significativo
da nossa política. Até hoje, por exemplo, vocês veem que as pessoas fazem referência a Brizola como caudilho. Quer dizer, é um tipo de cultura que predominou aqui, que, por exemplo, você não usa em São Paulo essa expressão. Você não diz que uma liderança em São Paulo, no Rio ou no Nordeste é um caudilho. Quanto aqui é trivial se utilizar esse tipo de substantivo para definir um político, uma liderança local. Também é a mesma coisa na Argentina. Além então dos libertadores, dos caudilhos, nós também vamos encontrar os líderes revolucionários do nosso século aqui. Che Guevara, na Argentina, por exemplo, Luiz Carlos Prestes, no Rio Grande do Sul, um levante que dá início à Coluna Prestes em 1924. O Raul Sandique, no Uruguai, com liderança dos Tupamaros. É interessante observar que nós produzimos libertadores, produzimos caudilhos, produzimos revolucionários e, curiosamente também, grandes reformistas sociais. Por exemplo, no Uruguai, o Baggio Ordóñez, cujo agora o descendente assumiu o poder agora no Uruguai, o Baggio Ordóñez pode ser considerado um verdadeiro pai do bem-estar social latino-americano. Foi o primeiro presidente a executar uma política que hoje nós consideramos extremamente moderna, que é uma política do Estado de bem-estar social, o Estado procurando amparar o indivíduo, usando, por assim dizer, os recursos públicos no sentido do atendimento dos setores menos favorecidos da sociedade. Aliás, sobre o Uruguai é interessante observar um fenômeno muito interessante. Uma geração inteira de brasileiros ficou muito fascinada com a educação do Cuba, e que os cubanos tinham de certa forma conseguido sucessos extraordinários na educação. Mas esse também é uma das outras nossas dificuldades culturais. Pode-se dizer que o precursor da moderna educação, uma educação democrática, pública, gratuita e de massas, não foi nenhum cubano, não foi nenhum argentino, mas sim o uruguaio José Varela. José Varela tem um papel importantíssimo na concepção de uma educação moderna e aplicou isso na segunda metade do século passado. Hoje o Uruguai ainda tem uma excelente educação pública, de certa forma, resultado desse grande projeto. Curiosamente, o Varela ficou um curtíssimo tempo no poder, no exercício do encargo, do que seria o equivalente ao Ministério da Educação. Dizem, até agora não consegui a confirmação, o Varela é identificado como um democrata liberal. E ele aceitou esse cargo de um ditador, um dos vários ditadores que o Uruguai teve. O Varela alegava que, apesar desse sujeito ser ditador, era a única possibilidade que ele teria de aplicar esse processo de educação pública gratuita de massa, que foi realmente o fator que qualificou o Uruguai e distinguiu o Uruguai. Mas conto curiosamente que o Varela e esse ditador pertenciam à mesma loja maçônica. E que na vida real o ditador era o superior do Varela, mas na loja maçônica o Varela era superior ao ditador. E que consequentemente usava a ascendência dele na loja maçônica para conseguir as verbas necessárias para fazer o seu projeto de educação. É uma coisa curiosa que na América Latina as coisas andam. Bom, seja o que for, é interessante observar, e eu acredito que no futuro, os educadores brasileiros vão se voltar para a experiência uruguaia, especialmente nós aqui do Rio Grande do Sul, que estamos tão próximos, mas que é muito interessante se observar a enorme importância que o Varela teve na educação do Mercosul como um modelo. Bom, além, portanto, desses grandes reformadores, como o Baggio Ordóñez, nós vamos ter a própria política do Getúlio Vargas, como um reformador social, do Juan Domingo Perón na Argentina, todos eles preocupados, por assim dizer, com a constituição de um estado de bem-estar social, um estado previdenciário. Então observe que realmente essa região do Mercosul é uma região riquíssima na fabricação dos tipos políticos mais diversos possíveis. Nós temos libertários e repressores.
Nós tivemos grandes reformadores sociais e, obviamente, grandes reacionários. Produzimos um produto quase que próprio, que é a figura do caudilho, e também a figura do revolucionário, desse revolucionário, por assim dizer, muito, ao meu ver, muito inspirado na figura literária do Martim Fierro. Aqui eu gostaria de fazer uma observação interessante. Essa ideia do gaúcho andarilho que sai pelo mundo a reparar as injustiças, uma espécie como de Dom Quixote clássica, adaptado aqui, é uma leitura muito própria que essa região fez. Nós podemos dizer que essa ideia do campeão andarilho, que anda reparando as desgraças do mundo, ela pode vir do Cid, o campeador da Espanha, das canções de Mil Cid, que é uma epopeia individual, que já começou no século XI. Aliás, esse ano, eu acredito que em Valência, parece que eles estão celebrando os 900 anos da morte provável, 900 anos da morte do Cid. E nós, de certa forma, também cultivamos aqui nessa região essa ideia do guerreiro andarilho, que sai pelo mundo com uma figura tanto quixotesca para tentar reparar as injustiças que ele sofreu e as outras que ele se depara e que tenta, de certa forma, corrigir. Eu estou fazendo esse pequeno parênteses porque o Che Guevara seguramente foi uma pessoa influenciada pelo Martim Fierro. Então, pode-se dizer que antes de ser de fato um guerrilheiro, adaptado à causa da Revolução Socialista, talvez ele fosse muito mais uma espécie de versão moderna, de ornata do Martim Fierro. E ele mesmo usava no código, quando ele queria se comunicar os telegramas, ele assinava com Martim Fierro, mostrando a clara identificação de um jovem, de uma família da oligarquia portenha, com um antepassado de 100 anos atrás do Martim Fierro. Bom, essa nossa escola também produziu uma quantidade enorme de ditadores. A escola, naturalmente, ela produz de tudo. Como nós produzimos libertadores, caudilhos, revolucionários, nós também produzimos ditadores. Ditadores em geral, da estrutura militar. Aqui no Brasil, por exemplo, quase todos os ditadores do regime militar vieram daqui. Costa e Silva, o general Médici, talvez o mais violento deles todos, o general Kaiser, pode-se dizer que até o próprio Figueiredo, na medida que ele foi criado no Rio Grande do Sul, também, de certa forma, foi produto dessa cultura política dos ditadores. E nós produzimos não só ditadores militares, mas também ditadores civis, como o próprio Getúlio Vargas, como também antes do Getúlio Vargas, o Júlio de Castilhos. Então nós também temos, ou no Paraguai, a figura do ex-supremo, depois da família dos irmãos Lopes, pai e filho, desculpe. Então, nós somos pródigos em produzir todos os tipos de figuras políticas, o que faz com que essa região tenha uma característica, a política tenha uma característica de extraordinária dimensão. É uma região muito politizada. Reconhecidamente, esse canto da América, que envolve Uruguai, Rio Grande do Sul, Argentina e o Paraguai, são reconhecidamente regiões de grande politização, maior ou menor. E que se acredita, como eu disse a vocês, que essa politização tenha sido o resultado exatamente da fronteira, dessa disputa permanente. Bom, feitas as observações, vamos a um debate, entrar num debate muito interessante, que é a oscilação da nossa cultura entre o localismo, o regionalismo e o cosmopolitismo. A nossa região, ela tem, por assim dizer, ela sofre, por assim dizer, de uma pulsão permanente. Uma em função dos assuntos locais e outra em função dos assuntos internacionais ou cosmopolitas. Nós vamos observar, por exemplo, no campo da literatura,
que existe, né, uma fortíssima tradição de uma literatura autóctone voltada para uma temática regional, que vocês então vão encontrar no José Hernández, né, no Guiraldes na Argentina, no Dias no Uruguai, e vocês vão encontrar, né, no Rio Grande do Sul a figura do Simões Lopes Neto, no Roa Bastos no Uruguai, no Paraguai, né, onde a temática local, a temática regional está muito presente. E ao mesmo tempo, curiosamente, que nós temos essa temática local, convive com essa temática local, e obviamente não é um convívio muito suave, tá? Uma temática universal. Por exemplo, um escritor como Jorge Luiz Borges, evidentemente não é um escritor regional. O Borges hoje é lido praticamente no mundo inteiro. Tá? Um escritor como Júlio Cortázar, por exemplo, é outro escritor que é considerado, inclusive na França, quase como um escritor francês. Tá?